Glória a Deus, a paz do Senhor. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de oração e jejum pela nossa cidade, pelo nosso estado. Amém? O Senhor colocou o propósito no nosso coração de nós iniciarmos 7 dias de oração e jejum. E hoje é o primeiro dia, para a glória de Deus. Então quero convidar você que está entrando, seja bem-vindo. E assim também convidar outras pessoas para estarem entrando também. Você pode estar mandando esse aviãozinho aqui, convidando outras pessoas. Eu creio que a palavra que o Senhor hoje colocou no meu coração é para pessoas aqui que precisam ouvir. Amém? Então você pode estar entrando, convidando alguém. Nós vamos já começar. Também está salvando essa live para estar compartilhando no Facebook com os irmãos que não têm Instagram. Amém? Nós vamos estar iniciando hoje 7 dias de oração e jejum pela nossa cidade, pelo nosso estado. Você que é de Manaus sabe o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando. E chegou o momento da igreja orar, da igreja se unir em oração, da igreja se unir como uma só igreja e clamar. Amém? Convido você, nós vamos já estar começando nós vamos já orar para começar. Mas você que puder mandar esse aviãozinho para um amigo, para uma amiga, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra. E as pessoas que o Senhor vai tocar através dessa live, através desse momento, o Senhor vai direcionar para você enviar. Amém? Então nós vamos já estar começando. E abra seu coração. Se você está sentindo seu coração queimar de ficar nessa live, se você entrou por algum motivo, alguém mandou para você, alguém te convidou a estar participando hoje, pode ter certeza que é o Senhor que quer que você fique. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Então, se teu coração está queimando, eu te convido a permanecer nessa live, porque eu tenho certeza que a maior testificação é o Espírito que dá. E se Ele está testificando ao teu Espírito, é porque Ele quer falar com você. Amém? Então, aqueles que puderem compartilhar com um amigo. E eu tenho certeza que vai ser a pessoa que Deus vai estar direcionando a estar indicando essa live. Amém? Pai Celestial, nesse momento nós te damos honra, te damos glória. Nós louvamos e exaltamos teu santo nome. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que fizemos, falamos, pensamos ou agimos de maneira que não te agradou. Pai, nesse momento nós queremos entrar na tua presença que nós estamos, Senhor. O Senhor está em nós. A tua palavra diz que teu Espírito habita em nós. E assim, Pai, nós te pedimos. Humildemente fala conosco, nós estamos nessa live, Pai, nesse propósito de 7 dias de oração e jejum. Unicamente, Jesus, para ouvir a tua voz, o teu direcionamento para esse tempo tão difícil que estamos vivendo. Assim, Pai, que eu desapareça, que meus achismos e opiniões caiam por terra. Que eu não venha falar nada, Senhor, pela carne, que eu não venha falar nada, Jesus, dirigido pelos meus achismos. Mas que cada palavra que sair da minha boca venha ser como uma flecha e acertar o teu alvo. Assim, Pai, que eu desapareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor resplandeça. Nós estamos aqui unicamente para ouvir a tua voz, Senhor. Que toda expectativa no homem caia por terra. E que verdadeiramente venhamos estar aqui por ti e para ti. Assim, Jesus, seja bem-vindo. Nós honramos a tua presença nessa live. Tu és o motivo de estarmos aqui. Assim, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos esses que nosso governador, pessoas, autoridades têm pedido para que as pessoas fiquem em casa. Não tem mais oxigênio, não tem mais leito nos hospitais públicos. E nós estamos vendo a situação de mal a pior. E quando o Senhor colocou no meu coração de nós iniciarmos 7 dias de oração e jejum por Manaus e pelo Amazonas, o Senhor deu direcionamento de a campanha ser em Joel, capítulo 2. Se você for ler todo o capítulo anterior, do capítulo 2, todos os versículos, você vai entender uma advertência, aquilo que o Senhor está falando para Joel. Mas o que eu quero falar para você está no livro, a partir do versículo 12, que diz assim: portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Manaus está vivendo um estado de calamidade.
A cada dia nós vemos notícias de pessoas que estão morrendo, pessoas próximas, pessoas queridas, e nós chegamos a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? A cada dia as mortes estão subindo, está se alastrando de uma maneira, pessoas estão indo para os hospitais orar, pessoas estão indo em direção aos SPAs para orar, para levantar o clamor, pessoas estão indo em direção, sabe, aos hospitais que estão atendendo as pessoas com Covid e levantando o clamor. As igrejas estão se reunindo em oração para orar, mas o que está acontecendo que parece que está indo de mal a pior? O que está acontecendo que parece que Deus está com os ouvidos tapados? Nós vemos sim algumas pessoas sendo curadas, mas o estado que está passando é como se uma sombra de morte estivesse passando por Manaus. E quem lembra, no começo da pandemia do ano passado, o Senhor me deu uma visão e eu compartilhei na minha rede social, onde eu via, o Senhor me mostrava uma sombra, uma escuridão se alastrando no estado do Amazonas. E o Senhor falava no meu coração que aquela sombra era o espírito de morte. E aonde parava na casa de pessoas, eles se transformavam em monstros e demônios muito grandes e entravam nas casas para amedrontar. As pessoas ficavam com medo e criava pânico. O Senhor ministrava ao meu coração que esse vírus vem para mexer tanto o físico quanto o emocional das pessoas. As pessoas morrem com falta de ar. Quando elas pegam a enfermidade, elas já dizem, eu vou morrer. Recentemente eu orei por 3 pessoas e elas falavam, pastora, eu vou morrer, eu estou com falta de ar, eu vou morrer, tá todo mundo morrendo, fulano morreu, ciclano morreu, eu também vou morrer. Então a gente vê que é um vírus que ele causa não somente no corpo físico, mas no emocional da pessoa, a ponto da pessoa se abalar e já saber que está com Covid, ela já dizer, eu vou morrer, já decretar a sua própria morte. Nós vemos então que é uma doença, que é um vírus, a qual está mexendo no reino espiritual, tanto com a físico da pessoa, quanto o emocional, quanto o espiritual, a ponto de estar abalando as pessoas. Tem pessoas que estão com medo de sair de casa, pessoas que estão com pavor, que estão com pânico, a ponto de achar quem vai ser o próximo, quem vai morrer agora, será que vai ser alguém de casa, será que vai ser alguém da minha família, sabe? É algo que está vindo para abalar, para chacoalhar as estruturas, a ponto de nós não sabermos o que será o amanhã. E aqui no capítulo de Joel, no capítulo 1 e 2, você vai ver que justamente pela desobediência, pelos que estava acontecendo, de repente o Senhor envia uma praga de gafanhotos, a ponto que aqueles gafanhotos começam a comer tudo, e a destruir fazendas, a destruir plantações. E ele chega, e o Senhor chega a dizer para eles, vocês estão vendo, não há mais alimento, vocês não têm como mais se alimentar, está acabando com tudo. E Deus toma Joel. E Deus toma o profeta Joel, cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, se você for ler o capítulo 2, ele começa a advertir o povo. E ele diz assim, portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, com choro e com pranto. O que eu estou dizendo aqui para você, aqui em nome de Jesus, oração e jejum são válidos sim. Campanhas são válidos sim. Pessoas que não são cristãs entraram em jejum. O Brasil parou em abril para jejuar no dia 5 de abril, se eu não me engano. E todos pararam, políticos, todos pararam para jejuar. Só que há algo que o Senhor está nos chamando a atenção. O primeiro pico diminuiu e está vindo outro avassalador. Por quê? Será que Deus não recebeu o jejum? Será que Deus não recebeu o clamor? Será que Deus está com os ouvidos tapados em relação às orações? Não, querido. Deus não mudou e Ele continua o mesmo. Mas o que Deus levantou o profeta Joel e hoje está dizendo para mim e para você: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Deus está dizendo para a igreja é que Ele quer um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ler que antigamente era um ritual rasgar as vestes. As pessoas que cometiam pecado, as pessoas que se sentiam ofendidas, as pessoas poderiam rasgar as vestes por diversas maneiras. Uma delas era luto. Em Gênesis capítulo 37, do versículo 34 e 35, quando Judá sabe que
recebe a notícia que levaram José, ele rasga as vestes. Então as vestes ela tinha um motivo de luto, com notícias ruins. Em 2 Samuel capítulo 13, do versículo 30 e 31, você vai lá achar. No livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 27 ao 29, você vai entender que também rasgar as vestes era de arrependimento. Ou seja, se alguém olhasse na rua e visse alguém com as vestes rasgadas, você já ia olhar e dizer: está arrependido, fez algo e está arrependido. E era algo que chamava a atenção de Deus, era algo que atraía e chamava a atenção do Senhor. Por quê? Porque a pessoa mostrava que estava num estado de sofrimento, de arrependimento, de calamidade. Mas algo que me chama a atenção, que quando Jesus vai a ser julgado, o sumo sacerdote, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 65, o sumo sacerdote, quando ele está interrogando Jesus, que ele pergunta se Jesus é filho de Deus, ele rasga as vestes e diz assim: blasfemou. E Jesus diz: tu está dizendo. Ele rasga as vestes, dando sinônimo de que ele estava indignado, de que Jesus realmente estava fazendo uma blasfêmia. E aí eu entendo que a partir daquele momento que aquele sacerdote rasga as vestes, mostrando algo que era totalmente mentira, aonde dizendo que Jesus estava blasfemando quando Jesus não estava, porque Jesus era e é o Filho de Deus. Aí totalmente rasgar as vestes perdeu a sua verdade. Aonde rasgar as vestes não era mais sinônimo de sinceridade, mas de aparência. Onde rasgar as vestes não era mais sinônimo de verdade, mas de mostrar uma falsa religiosidade. Não era mais um sinônimo de arrependimento sincero, mas era simplesmente para aparentar que estava arrependido. E por Deus conhecer o coração do homem, aleluia, por Deus nos conhecer mais do que ninguém, Deus usa o profeta Joel e advertência ao povo e diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. A igreja do Amazonas, a igreja do Brasil, a igreja de Manaus precisa entender que não é da boca para fora, não é ir para fora não, amém, orar sim, levantar a mão sim, jejuar sim, mas tem que ser do coração, tem que ser sincero. E quando é isso, é quando há arrependimento. Quando há arrependimento, tudo que acontece, toda advertência, toda praga, nada mais era para o povo se arrepender dos seus maus caminhos. Aleluia. Toda praga, toda advertência que acontecia com o povo era Deus chamando eles ao arrependimento. Será, igreja, que vocês não estão conseguindo entender e compreender que Deus está nos chamando a nos arrependermos dos nossos pecados? E aí o profeta Joel, direcionado por Deus, diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nunca vivemos num tempo de tanta falsa aparência, de uma aparência de crente, mas o coração longe, de uma aparência de pregador, mas o coração longe, de uma aparência de um cantor, mas a aparência longe. O Senhor está nos chamando, dizendo: ei, igreja, com temor eu falo essa mensagem, porque primeiro foi para mim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus está dizendo: o que adianta vocês orarem, clamarem para essa pandemia passar, se vocês não estão arrependidos dos seus pecados, não estão arrependidos de oprimir as viúvas, não estão arrependidos de oprimir os órfãos, não estão arrependidos de roubar a minha igreja, não estão arrependidos de fazer da minha casa um comércio. Do que adianta, igreja? O Senhor está nos chamando verdadeiramente a nós nos arrependermos. Sabe, como um pai que corrige o filho, ele não corrige o filho porque ele é mau, ele não corrige o filho porque ele quer o mal do filho, ele não corrige o filho porque ele não ama o filho, não, ele corrige o filho porque ele quer que o filho se arrependa, que o filho mude e não seja aquilo que ele está vendo que ele é. E Joel diz, cheio do Espírito Santo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo se diz ser cristão, onde ouvir música da igreja já se diz que é crente.
Onde hoje nós estamos vivendo num tempo onde o evangelho é banalizado. Nós pagamos ofertas tão caras para trazer pessoas para ministrar e cantar, quando nossos irmãos dentro da igreja estão passando fome. Nós estamos nos enganando a si próprio. E Jesus está falando hoje, Deus está nos dizendo e nos chamando a voltar à essência e não à aparência. Na primeira onda que aconteceu em Manaus, muitos achavam que depois as igrejas iam lotar. Nós achávamos que as pessoas, sabe? Porque um homem, ele tem mania de lembrar de Deus somente nas aflições. Ele tem mania de lembrar, nós temos a triste mania de lembrar de Deus somente nos dias maus. Nós queremos lembrar de Deus no leito do hospital. Nós queremos lembrar de Deus na UTI. Nós queremos lembrar de Deus quando tudo vai mal. Mas quando nós estamos com saúde, quando tudo vai bem, não é na igreja que pensamos em ir. É na festa com os amigos. É para beber, é para se divertir. E Deus está dizendo através do profeta Joel para aquele povo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não quer um falso arrependimento, um arrependimento da boca para fora, um arrependimento momentâneo, um arrependimento só naquela hora. E no carnaval do ano passado, o Sambódromo lotou, pessoas blasfemando contra Deus, empurrando Jesus, dizendo que ele foi derrotado. Colocaram um ator onde colocavam instrumentos, sabe, nas partes íntimas daquele ator. E hoje a gente se pergunta onde está Deus. E hoje falam que Deus não existe. As pessoas que blasfemaram de Deus, as pessoas que disseram que Deus não existe, hoje estão perguntando onde Ele está. Isso é muita hipocrisia. É uma coisa que a gente olha, falta a gente se levantar, igreja, e nos arrependermos de verdade. Não rasgando nossas vestes, mas o nosso coração. E a palavra de Deus diz: pois Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar. Com certeza, Deus não está em religião. Deus, ele não está em denominação. E aqui eu não falo de placa de igreja, aqui eu não falo de denominação. Eu falo da igreja, do corpo de Cristo. Eu falo da igreja que vai morar no céu. Lá no céu não vai ter placa de A, placa de B, placa de C. Lá é para os filhos. Então chegou o momento de nós, como filhos de Deus, nos unirmos em arrependimento e dizer: Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados e tem misericórdia. Eu não sei você, mas meu coração chora. Domingo eu passei por cinco cortejos fúnebres. 5 famílias enlutadas. Até quando, Manaus? Até quando, Amazonas? Nós precisamos nos humilhar para quem de fato vai mudar essa situação. Nós precisamos nos humilhar para quem de fato vai mudar essa história. Porque Ele é grande, Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade. Olha que a palavra de Deus diz: quem sabe se não retornará e se arrependerá e deixará uma bênção após si. Uma oferta de alimento e uma oferta de bebidas para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, as crianças, os que mamam no seio. Saiam o novo de sua câmara e a noiva do seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e diga: poupa teu povo ao Senhor. E não entregues a tua herança ao pobre, para que os gentios o governem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Sabe que Deus está dizendo através do profeta Joel: o arrependimento começa pela igreja.
O arrependimento começa por nós, pelos ministros, pelos sacerdotes. O arrependimento começa no altar, igreja. O arrependimento começa por nós. É por isso que Joel, cheio do Espírito Santo, Deus diz através dele: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem. Aqueles que ficam entre o alpendre e o altar, ou seja, aqueles que ficavam no altar, aqueles que ficavam exclusivamente no altar, eles tinham que chorar. Eles tinham que clamar, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre. Chegou a hora, chegou o momento de nós como igreja, ministros, pastores, pregadores, missionários de Manaus, do Amazonas, de nós nos unirmos, sabe, não com rivalidade, não com contenda, mas nos unirmos verdadeiramente em arrependimento, chorando pelos nossos pecados. Quantas das vezes fizemos da casa do Senhor um comércio? Quantas das vezes fizemos da casa do Senhor um ringue de brigas? Quantas das vezes fizemos da casa do Senhor uma passarela de moda? Quantas vezes fizemos da casa do Senhor um teatro onde cada um era como um personagem? Deus está dizendo: ei ministros, ei sacerdotes, ei pastores, é por nós. O mundo só vai conhecer a justiça de Deus quando ele vê que a justiça começa por nós, que é a igreja do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome. Deus não está dizendo: ei, os ímpios têm que me chamar, os ímpios têm que clamar. Não, Deus está dizendo: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Deus está dizendo: é a minha igreja que tem que se humilhar, é a minha igreja que tem que se arrepender, é a minha igreja que tem que clamar. Nós queremos colocar culpa em A, culpa em B, culpa em C, culpa em D, quando a palavra de Deus está dizendo toda a advertência que o povo sofria, toda praga que vinha em direção ao povo. Quem se humilhava não eram os ímpios, quem se humilhava não eram os injustos, quem se humilhava era o povo de Deus. O povo de Deus se humilhava e dizia: poupa teu povo, nos perdoa, tem misericórdia, ó Senhor, poupa os nossos pecados, perdoa o pecado dos nossos pais, perdoa o pecado dos nossos avós, perdoa-nos, ó Deus. Chegou o momento de a gente parar de culpar: é fulano, é autoridade, é isso, é aquilo, e dizer: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí muitas das vezes nós pregamos sobre a promessa que tem Joel 12:28, o derramamento do Espírito. Nós pregamos sobre um grande avivamento que se virá, mas nós esquecemos dessa chamada do Senhor, porque para todo avivamento sempre vai ter que primeiro o arrependimento. Para todo avivamento tem que começar com lágrimas de arrependimento. E foi isso. E se você ler todo o capítulo de Joel 2, é justamente que nós vamos ministrar durante esses 7 dias. Mas no primeiro dia, nessa noite, a palavra que Deus colocou ao meu coração: faça um jejum, ore, clame, mas primeiro se arrependa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Sabe, quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, a igreja de Manaus, nós deixamos a cultura entrar dentro da igreja de idolatria. A cultura dentro de idolatria, onde, sabe, nós chegamos a ver: só vou para a igreja se fulano pregar, eu só vou para essa igreja se ciclano cantar, sabe? Nós começamos a valorizar, honrar tanto homens. E muitas das vezes nós deixamos Jesus do lado de fora. Começa por nós, igreja. Quem ver esse vídeo, quem ouvir essa live, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu me incluo nisso, porque quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, eu me incluo nisso e digo: Deus me perdoa. Deus nos perdoa. Nos perdoa, Pai, por muitas das vezes nós falarmos tanto e não fazermos nada. Por nós falarmos tanto, pregarmos tanto e não fazermos. Pregamos sobre amor, odiando o irmão. Pregamos sobre unidade, com rivalidade. Pregamos sobre prosperidade, quanto uns enriquecem tanto e outros não têm nem o que comer. Tá algo errado. Tá algo errado.
Precisamos ter de volta o temor ao Senhor. O temor de saber que o altar é santo, que as ovelhas não são nossas e que um dia nós vamos prestar conta para o pastor verdadeiro delas. Eu sei que ninguém é perfeito. Eu sei que ninguém é. Todos nós somos falhos. E é por isso que o Senhor está me chamando ao arrependimento. Começa por nós, igreja. Então hoje nós vamos fazer uma oração. Antes de orarmos pelos enfermos. Quando o Senhor chama a atenção do povo, o povo se reunia. E eles clamavam, pedindo perdão do Senhor. O inimigo, Satanás, ele imita línguas estranhas. Ele imita mover espiritual. Mas o inimigo não imita lágrimas de arrependimento. Satanás não imita lágrimas de arrependimento. O verdadeiro avivamento vai acontecer quando a igreja de primeiro se arrepender. Então hoje eu te convido, nós vamos fazer a oração de arrependimento. Nós vamos nos arrepender. Tem coisas aqui que eu posso não lembrar, mas se você lembrar, ore comigo. Ore comigo. Eu não sei você, mas o meu coração chora, o meu coração geme, o meu coração queima. O Amazonas precisa ver que Deus não mudou. O Amazonas tem que sair das manchetes como uma cidade que está infectada, que todos estão morrendo, para começar a aparecer. Começou um grande avivamento no Amazonas. Começou um despertar no Amazonas. Irmãos de várias denominações se uniram, chorando arrependidos, em praças, em hospitais. Ei, Covid não é maior que o nosso Deus. Covid não é pior que câncer, eu já vi Deus curar câncer. Covid não é pior que AIDS, eu já vi Deus curar AIDS. Covid não é pior que cegueira, e eu já vi Deus curar cegueira. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não mudei, eu continuo o mesmo. E eu quero agir, eu quero mostrar para o Amazonas, eu quero mostrar para Manaus, eu quero mostrar para o Brasil que eu não mudei. E isso só vai acontecer quando a igreja se posicionar. Deus quer usar minha vida, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar as nossas mãos, aleluia, para que todos saibam, para que todos vejam, assim como Elias subiu aquele Monte Carmelo, ele disse, para que todos saibam e vejam que existe só um Deus em Israel. Hoje eu te convido, igreja, a se unir comigo em oração de arrependimento, para que Manaus saiba, para que Brasil saiba que há uma igreja no Amazonas, e há um Deus, oh aleluia, há um Deus que não mudou, que continua o mesmo. O Deus que opera milagres, o grande eu sou, Yeshua HaMashiach. E aqui eu não falo sobre A, sobre B, eu não falo sobre meu nome, eu não falo quem sou eu falo que chegou a hora de nós colocarmos as diferenças de lado e nos unir por um único nome que vale a pena, levantar um único nome nessa cidade, e é o nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todo nome, o nome de Jesus está acima de todo nome, o nome de Jesus cadeias estremece, no nome de Jesus o inferno se abala, no nome de Jesus o mal não resiste. Ei, igreja, se posiciona, se posiciona, porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. O que Deus quer é só que a gente se posicione. Chegou a hora de parar de ter medo, chegou a hora de parar de se esconder, chegou a hora de parar de se covardar. Nós precisamos ir para fora e mostrar o Deus verdadeiro que nós servimos. Oh Deus, nesse momento, Pai, nós oramos. Oramos, Senhor, em arrependimento. Oramos te pedindo perdão, Pai. Perdão, Senhor, por muitas das vezes ter feito, Deus, da tua casa um comércio. Ter colocado tudo, Jesus, menos o Senhor. Nos perdoa, Pai, por muitas das vezes ter colocado um homem no teu lugar. Por termos dado ofertas tão caras a pastores, a cantores, e deixar teu povo com fome. Nos perdoa, Senhor, por
por todas as pessoas que saíram feridas da igreja, porque não sabemos viver a unidade de verdade. Nos perdoa, Senhor, que com o mesmo temor que temos em ganhar vida, venhamos ter temor em não mandá-las para o inferno. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, porque o mundo só vai conhecer a Ti quando ele vê o amor em nós. Nos perdoa por ter feito, Jesus, e ter permitido o sistema de cultura, de idolatria a homens ter entrado na igreja do Amazonas. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, por ter oprimido o órfão e a viúva e ter enriquecido a outros. Quando a Tua palavra diz, Senhor, que é para repartir o pão. Nos perdoa. Nos perdoa por tantas das vezes priorizar os nossos sonhos seculares e deixar o Teu reino. Nos perdoa, Pai, porque passamos o dia em rede social e não conseguimos orar meia hora de joelhos. Nos perdoa por culparmos que é falta de tempo, quando na verdade é falta de amor. Nos perdoa, Pai. Peça hoje, ore ao Senhor pedindo perdão. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Aonde você estiver, que esse temor entre. Aonde você estiver, que essa presença invada. Que aonde você estiver, esse temor e amor e arrependimento. Hoje eu choro, Deus, pela igreja do Amazonas. Eu choro, Deus, pela igreja de Manaus. Que haja arrependimento, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sincero. Nos perdoa, Pai, e com a mão que damos para os nossos irmãos é a mesma mão que apunhala pela costa. Nos perdoa, Senhor, e com a boca que dizemos que te amamos é a mesma boca que fala mal do irmão. Nos perdoa, Senhor, porque falamos mal e depois estamos digitando eu te amo. Nos perdoa, Senhor, tira toda a falsidade, tira toda a mentira do nosso meio, tira toda a hipocrisia, tira toda a máscara. Oh, Senhor, nos perdoa. Começa pelo altar, começa por nós, ministros da palavra, começa por nós, Senhor. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. Que o Amazonas e Manaus, que o Brasil venha a ver verdadeiramente que a justiça começa pela igreja. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa. Oh, aleluia, aleluia. Que o Senhor, nessa noite, receba a nossa oração de arrependimento. Que onde você estiver, quem assistir esse vídeo, venha ser tocado pelo espírito de arrependimento. E eu creio, Manaus, eu creio, Amazonas. Aqueles que se arrependem de maneira nenhuma ficam sem resposta. Aqueles que choram para quem de fato muda a história, de maneira nenhuma, fica sem resposta. Hoje, nesse primeiro dia de live, nesse primeiro dia de oração por nossa cidade e estado, nós oramos por arrependimento. Porque quando o povo era advertido através de pragas, através de perseguições, através de morte, eles se arrependiam e reconheciam que era necessário um arrependimento verdadeiro. Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, que nós oramos te pedindo perdão. Nós queremos orar, Senhor, apresentando as pessoas que estão enfermas, as pessoas, Senhor, que perderam alguém querido e que nesse momento está sentindo dor, sentindo tristeza. Oh, Pai, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode fazer, Deus.
Assim como igreja, unidos em oração, nós oramos por nossos irmãos. Oramos pelos hospitais de Manaus. Oramos pelos SPAs de Manaus. Oramos por aqueles irmãos, Senhor, que estão passando. Por cada pessoa que está passando, Jesus. Por um momento que precisa de um aparelho, precisa de um respirador e não tem. Oh, Pai, Tu és o Deus da vida. A respiração o Senhor nos dá todo dia. E assim nós te pedimos, Pai. Faz a Tua vontade. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia desse irmão, dessa minha irmã, que está aflito com alguém na UTI, que está aflito com alguém, Senhor, entubado. Oh, Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Isso não é nada para Ti. E eu creio, Pai, que nós vamos testemunhar da reviravolta que o Senhor vai fazer em Manaus, para a glória do Teu nome. Porque o Senhor pode mudar esse cenário em questão de segundo. Somente com uma palavra Tua, esse cenário pode mudar. A nossa confiança não está em governo. A nossa confiança não está em homens. A nossa confiança está em Ti. E assim nós cremos, Pai, em nome de Jesus. E nós vamos testemunhar e dizer: só o Senhor é Deus. Manaus saberá, o Amazonas saberá, o Brasil saberá que há um Deus no Amazonas. Oh, aleluia! Que há um Deus no Amazonas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. E eu creio que para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a situação da nossa cidade, do nosso estado, em questão de segundo. Tenha fé. Confie no Senhor. Nós oramos a oração de arrependimento. E Deus jamais fecha os ouvidos para quem chora e se arrepende de verdade. Tem pessoas nessa live que estão com pessoas dentro de UTI. O Senhor está falando ao meu coração que tem pessoas nessa live que estão com pessoas nos hospitais. Você está desesperada, tua alma está aflita, eu não sei para quem é. Aqui tem umas pessoas aqui, mas eu não consigo ver. Eu não sei quem é que está nessa live com alguém enfermo no hospital. Deus manda dizer para essas pessoas: não tenha medo. Não tenha medo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Suri Caramai. Deus está enviando anjos. Deus está enviando anjos. Deus está enviando anjos naquele lugar por amor à tua vida. Você ainda vai testemunhar e dizer: só o Senhor é Deus. Eu não sei para quem Deus está mandando eu falar isso, mas é para pessoas que estão nessa live. Confie. E você que perdeu um ente querido, o Senhor é o teu bálsamo. O Senhor é o teu refrigério. O Senhor é o teu baluarte. Descansa no Senhor. Eu sei que perder alguém, eu perdi minha avó ano passado, no meio dessa pandemia. Mas o que me conforta é saber que ela está com o Senhor. E que um dia a gente vai se encontrar novamente, e dessa vez vai ser para sempre. Que o Senhor conforte o teu coração. Que o Senhor dê descanso para a tua alma e refrigério para o teu espírito. Amém? Amanhã novamente nós vamos estar no segundo dia de oração. Você pode fazer o seu jejum. Nós estamos em jejum também, começamos hoje. Você pode estar fazendo o seu jejum, apresentando em qualquer horário. Você pode estar abrindo mão ou do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar. O jejum é individual, mas as orações serão todos os dias, aqui no Instagram, a partir das 11 horas, tá, queridos? 10 horas realmente não dá, então vai ser a partir das 11. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde todos os profissionais de saúde que estão nos hospitais. Que Deus guarde todos os profissionais de saúde que estão nesse momento nos SPAs. Pai, guarda e protege com a tua poderosa mão. Que todo principado e potestade que há sobre o nosso estado de morte é ser repreendido em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, cobre a nossa família com teu sangue. Cobre nossos filhos, nossos cônjuges, nossos familiares debaixo da tua poderosa mão. Nos esconde debaixo das tuas asas, Senhor. Nos guardando de toda retaliação maligna. Assim nós te pedimos. E no teu nome, Paizinho, no teu nome, somente no teu nome te agradecemos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.